Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, coloco diante de Ti, Senhor, esta conferência, coloco diante de Ti essas palestras, a pregação de domingo, e os nossos corações, Senhor, que estejam preparados como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, mas Te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor, Senhor, a Tua palavra com fidelidade, para ministrar sobre esse tão poderoso e precioso assunto para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém. Pode passar, por favor. Esses vão ser os nossos temas. Nós vamos estudar, em primeiro lugar, a natureza e as marcas da igreja. A segunda palestra vai ser sobre a membresia da igreja, a terceira sobre a disciplina da igreja, quarta, os oficiais da igreja, e a quinta, uma pregação sobre a missão da igreja, certo? Pode passar. Quando nós queremos saber a respeito de algum assunto, eu penso que para deixar ele mais claro, também vale a pena nós falarmos o que ele não é, certo? Então, antes de nós falarmos o que é a igreja, qual é a natureza da igreja, quais são as marcas da igreja, vale a pena nós pontuarmos aqui o que não é uma igreja. Porque, como o pastor falou na nossa introdução, há muita confusão hoje. Há pensamentos estranhos, às vezes, a respeito do assunto. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui que a igreja não é um clube, não é um local que você simplesmente paga uma taxa e você voluntariamente se associa. Isso você faz num clube, mas isso não é a definição de igreja, certo? Além disso, a igreja não é um comércio, que você paga por serviços, quando está descontente com o serviço, procura outro, né? Algumas pessoas, infelizmente, têm esse pensamento, como a igreja fosse um clube ou um comércio. Eu estou ali pagando a minha mensalidade, mas ai do pastor se não pregar do jeito que eu gosto. Ah, mas não tem ainda um departamento infantil do jeito que eu queria. Ah, mas a cor da parede não é do meu agrado. Aí a pessoa vai, procura outro lugar por motivos, né, pessoais, que muitas vezes não são bíblicos, e troca de igreja, né? Uma visão consumidora, consumista de igreja. Essa não é a visão bíblica de igreja. Além disso, a igreja não é uma invenção social humana, não é um mero ajuntamento inventado pelos homens. É certo que as pessoas costumam se reunir porque elas têm afinidades, ou elas são de um grupo em comum, por exemplo, o grupo dos skatistas, o grupo dos surfistas, das senhoras, e daí por diante. É possível que haja ajuntamento por afinidades, mas a igreja não é um mero ajuntamento por afinidades, não é uma invenção dos homens. Vamos juntar aqui porque a gente acha que é uma boa ideia, juntar os crentes, isso é a igreja. Não é isso. A igreja também não é o edifício físico, é um outro pensamento, né? De olhar e pensar, olha, o prédio da igreja é a igreja. A gente tem o costume de dizer, né, eu estou indo para a igreja, falando do prédio. Mas o prédio também não é o que é a igreja. O edifício da igreja, o prédio da igreja, não é a igreja. Até porque tiveram momentos durante a história da igreja que, devido a perseguições, a igreja teve que se reunir em vários lugares, cemitérios, cavernas, florestas. Não existia igreja porque não tinha o prédio? Sim, existia. Então a igreja também não é o seu prédio. Deu para entender o que não é a igreja? Podemos avançar então agora? O que a Escritura diz para nós que é a igreja? Um detalhe, meus irmãos, eu vou apresentar aqui essa palestra,
Eu queria dedicar um tempo no final para nós conversarmos, para que todo esse assunto não fique só, né, no campo teórico ou nas igrejas ali das Escrituras, mas que a gente converse a respeito desta igreja, os desafios que vocês enfrentam, que nós enfrentamos em nossas igrejas locais, e a gente possa trocar ideias sobre esses assuntos. Então, nas Escrituras, nós encontramos algumas metáforas e nomes que nos ajudam a entender a natureza da igreja. E quando a gente vai observando vários deles, isso vai trazendo diferentes aspectos a respeito do que é a igreja. O Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos de sal da terra. O Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos de luz do mundo. Imagine um mundo em trevas e você ser a luz, a igreja ser a luz, um farol no meio da escuridão, ou um mundo que está apodrecendo, mas tem algo retardando esse apodrecimento ali, o sal da terra. Ela é chamada de coluna e baluarte da verdade, é o firme fundamento da verdade, ela guarda a verdade de Deus. A igreja é chamada de um rebanho, nós somos ovelhas do bom pastor, que é o Senhor. A igreja é comparada a uma cidade, a Jerusalém ou a Sião. A igreja é comparada a um jardim, uma vinha ou um campo. A igreja é chamada de pedras vivas, um edifício que é formado por pedras vivas, construídos pelo nosso Senhor. Ela é chamada de casa ou templo, uma noiva ou uma mãe, cujo noivo é Cristo, um corpo cujo cabeça é Jesus, assembleia do povo de Deus, comunhão dos santos, povo de Deus, casa espiritual, congregação dos fiéis, nação santa, assembleia dos eleitos, comunhão dos santos. É o ajuntamento daqueles que foram salvos pelo Senhor, das suas ovelhas, dos seus eleitos, do seu povo. Pode passar, por favor. Quando nós falamos a respeito da igreja, há distinções importantes que precisamos fazer e considerar. Por quê? Nós precisamos entender que existe a igreja militante e a igreja triunfante. Vocês já ouviram esses termos? Igreja militante, igreja triunfante. Quem já ouviu esses termos? Quem está ouvindo agora vai aprender. Então, a igreja militante é a igreja na terra, que continuamente está engajada em uma batalha espiritual contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. É interessante notar que em várias partes nas Escrituras são utilizadas metáforas ou termos bélicos, falando a respeito da igreja, falando a respeito dos cristãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele fala para nós estarmos cingidos com as armaduras espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, daí por diante, né? Então a igreja, ela está militando, ela está num combate. A gente não está aqui já no novo céu e nova terra, a gente está aqui na luta, na batalha. A gente está no momento que nós temos uma missão, nós temos inimigos para enfrentar, uma batalha para travar, uma missão para cumprir. Então, essa igreja aqui na terra, trabalhando, servindo, atuando, é uma igreja militante. Entendido? E o que é a igreja triunfante, pastor? Diz respeito à igreja presente no céu, desfrutando da completa vitória e paz em Cristo. Vai chegar um dia que a igreja militante vai se tornar a igreja triunfante. Vai chegar um dia do descanso que resta para o povo de Deus. Vai chegar um dia que Satanás será lançado no lago de fogo com os demônios e todos os ímpios,
e os crentes habitarão para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vai chegar um dia em que essa batalha cessará, né? E nós sabemos que, mesmo na batalha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deu para entender o que é a igreja triunfante? Certo? Podemos avançar? Outras distinções quando nós falamos a respeito do assunto da igreja. Existe também os termos igreja universal e igreja local. Pastor, o que é igreja universal? Quando nós falamos de igreja universal, isso se refere a todos os crentes em Cristo Jesus, em todos os séculos, em todos os lugares. Cristo morreu pela sua igreja, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Quando a gente está falando da igreja nesse sentido, nós estamos falando da igreja universal. São todos os crentes de todos os tempos, épocas e lugares. Mas também falamos a respeito da igreja local. As congregações individuais de crentes em localidades específicas. Por exemplo, aqui se reúne uma igreja local. Quando Paulo vai enviar uma carta aos santos da igreja de Corinto, ou quando a gente vai no Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, fala de igrejas locais. Mas quando a gente fala da igreja no sentido universal, né, da igreja como um todo, é essa característica que nós chamamos de igreja universal. Deu para entender a diferença entre igreja universal e igreja local? Está tranquilo? Vamos avançar. Uma outra distinção que pode ser feita: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível diz respeito a todos aqueles que receberam a obra invisível interna do Espírito Santo, isto é, a igreja que Deus vê. Diz respeito a todos aqueles que de fato nasceram de novo. Queridos, em Mateus 7 é dito, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome operamos milagres e maravilhas. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Nem todos aqueles que professam que são cristãos realmente são, né? Mas o Senhor conhece quem são os verdadeiros, quem são aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que nasceram do alto, né? Tem pessoas que às vezes estão proclamando que são cristãs, mas na realidade não são. Quem conhece isso plenamente? O Senhor. Então, a igreja invisível são os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo. É a igreja diante de Deus, Ele consegue ver tudo. E a igreja visível diz respeito a todos no mundo que professam a verdadeira fé em Cristo Jesus. Esta é a igreja que os crentes veem. Então, a igreja de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus é chamada de igreja visível. Próximo slide. É importante notar que a igreja é de Cristo. A igreja não é do pastor, não é do irmão, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono, Ele é o salvador, Ele é o cabeça, Ele é o santificador, Ele é o edificador da igreja. A igreja é preciosa para o Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos aqui, Jesus disse: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. E o apóstolo Paulo, falando a respeito da responsabilidade dos maridos e das esposas, ele traz esse mistério de Cristo e a igreja. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha como nós lemos o amor de Cristo pela igreja. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo veio ao mundo para salvar a sua igreja, o seu povo, para santificar a sua igreja, para conduzir a sua igreja para aquela tão grande festa que nós lemos lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro. Pode passar, por favor. Eu trouxe então uma definição aqui do livro A Igreja de Cristo, de James Bannerman, que diz o seguinte: a igreja é uma instituição divina, cuja origem não é do homem, mas de Cristo. Está associada não em consequência de um arranjo humano, mas pela nomeação de Cristo. Isso está bem claro aqui, gente. A igreja não é uma invenção humana, mas de Cristo. Vamos passar agora para falar um pouco a respeito de alguns atributos da igreja. Nas Escrituras nós vamos observar que a igreja é única. A igreja de Cristo é única. Essa é uma realidade espiritual que consiste na comunhão de todos os crentes que compartilham do Espírito Santo. Todos aqueles que nasceram de novo, que fazem parte da igreja invisível, fazem parte da única igreja de Cristo, dessa igreja que é única. A igreja também é santa. Se Deus é santo, a igreja deve ser santa e deve refletir a santidade de Cristo, sendo, portanto, separada do mundanismo. O que é ser santo? É ser separado para Deus, daquilo que é impuro, daquilo que é mal, dedicado ao Senhor. A igreja, ela é santa. A igreja é católica ou universal. É até difícil utilizar hoje esses termos, né? Porque na nossa cultura a gente fala igreja católica. Aí a pessoa pensa: ele está falando da igreja católica apostólica romana. Não! Aí eu digo, a igreja é católica no sentido de que ela é universal. É a do Macedo? Não! Eu não estou falando de uma denominação com esse nome, mas da igreja universal no sentido que Deus é o rei das nações, Ele é o Senhor de toda a terra. É nesse sentido que a igreja é universal. E a igreja, ela é apostólica, porque ela foi fundamentada no ensino que Jesus deixou para os apóstolos transmitirem. Então a igreja é única, santa, universal e apostólica. Pode passar, por favor? Como nós podemos discernir que uma igreja é verdadeira? Existem outras marcas além dessas, só que eu trouxe 3 marcas que são essenciais: a sã doutrina, a administração correta das ordenanças e a disciplina eclesiástica. Ao longo da história, essas marcas têm servido de distintivos para observar ali há uma igreja de Cristo. É uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, que está firmada na sã doutrina, no reto ensino do Senhor, prega o evangelho com fidelidade, crê naquelas verdades fundamentais a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito do homem, a respeito da salvação, crê nas verdades basilares da fé. E nisso, eu vou abrir um parêntese rapidinho e falar a respeito da importância, por exemplo, da pregação.
expositiva da palavra de Deus, né? O pastor que lê, explica, aplica a palavra de Deus. A igreja, quem sabe, subscreve uma confissão de fé que os irmãos podem observar e ver que aquela confissão de fé está pautada nas Sagradas Escrituras. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir. A igreja administra corretamente as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo ali como uma ordenança de entrada na sua membresia, mostrando para todos ali, aquele que creu no Evangelho, agora está expressando a sua fé pública por meio do batismo. Nós, batistas, entendemos que a correta administração dessa ordenança é por meio da imersão, o credo batismo por imersão. E a ceia do Senhor é administrada corretamente, como uma ordenança de permanência, daqueles que continuam caminhando na fé e reunindo-se em comunhão. A disciplina eclesiástica, essa igreja aplica a disciplina, a gente vai ter uma aula só sobre esse assunto, Esses são distintivos. Será que essa igreja simplesmente deixa os membros viverem de qualquer forma, sem nenhum tipo de disciplina? Há uma disciplina que está sendo executada, exercida nessa igreja local. Eu coloquei uma observação aqui, que serve para a gente refletir. Existem igrejas mais puras, isto é, a gente chama de igrejas que são saudáveis. Existem igrejas menos puras, são igrejas que são doentes. Por exemplo, elas podem até seguir esses fundamentos, mas falham aqui e ali em pontos secundários. São igrejas que são doentes. E existem também falsas igrejas, que nas Escrituras são chamadas de sinagogas de Satanás, que aqueles que já se distanciaram tanto da verdade, que já pregam um outro evangelho, já se distanciaram tanto da sã doutrina, que já creem em heresias, já se afastaram tanto, que já não são nem igrejas doentes, são ali sinagogas de Satanás. E é bom a gente identificar isso. Tem uma frase que diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Por exemplo, a doutrina de Deus, da Trindade, é essencial, é unidade. A gente tem que pensar a mesma coisa. As duas naturezas de Cristo, a doutrina da Escritura, a inerrância da Bíblia, é essencial, é unidade, sabe? Então essas são doutrinas essenciais. Nas coisas não essenciais, liberdade. Tem certas doutrinas que são mais difíceis, ou tem certos pontos que há uma certa abertura para debate, sem ser algo tão essencial assim. Por exemplo, nós batistas entendemos que a forma correta da administração do batismo é a imersão. Mas tem irmãos nossos, por exemplo, presbiterianos, ou de outras denominações, que entendem que a melhor forma é a aspersão. Eles continuam sendo nossos irmãos. A gente entende que a forma correta é como nós fazemos, entendemos que é um erro, mas não vamos dizer, olha, é um herege, porque ele está batizando por aspersão. Não, essa é uma coisa que não é essencial. Então, nas coisas não essenciais, há uma certa liberdade. Por exemplo, alguns assuntos, detalhes sobre escatologia, os grandes teólogos divergem às vezes de um ponto ou de outro ali, e continuam sendo irmãos em Cristo. E em todas as coisas, caridade, ou seja, até a forma como a gente vai discordar, a gente faz isso em amor, e não para querer humilhar, mas para ganhar os irmãos, certo? Então é bom a gente ter essa noção aqui. João Calvino falou o seguinte: onde quer que vejamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos administrados de acordo com a instituição de Cristo, ali não há de que se duvidar, existe uma igreja de Deus. João Calvino falou isso aqui, certo? Trouxe também uma citação de François Turretini. Ele disse: entre os atributos da igreja, o primeiro é a sua unidade, que flui de sua natureza,
visto que ela é uma sociedade santa e um corpo místico que abrange todos os eleitos, unidos no vínculo do mesmo Espírito, fé e amor entre si e com Cristo. Necessariamente deve ter uma certa unidade pela qual todos os seus membros podem ser mutuamente ligados. Aqui Turretinho falando a respeito da unidade da igreja, né, como única. E Benjamin Kitt também, uma definição de igreja, disse: uma igreja é uma congregação de cristãos piedosos que, como uma assembleia definida, fazem mútuo acordo e consentimento a entrega de si mesmos ao Senhor e uns aos outros, de acordo com a vontade de Deus, e ordinariamente se reúnem em um lugar determinado, certo? E por fim, a citação deste livro aqui, do Jeffrey Johnson. Em suma, se somarmos essas três marcas essenciais, unidade, pureza e verdade, a igreja é a comunhão dos santos e consiste na união do povo santificado de Cristo, que se comprometeram a sustentar a verdade por meio de uma assembleia reunida com seus líderes ordenados, enquanto se dedicam a adorar a Deus, pregando a palavra, observando as ordenanças e exercendo a disciplina. Vamos considerar agora esses três pontos: unidade, pureza e verdade. Pode passar? Unidade, pureza e verdade. E, em seguida, depois nós vamos fazer as perguntas para reflexão. Em primeiro lugar, a unidade visível da igreja local. O Jeffrey Johnson diz assim: a igreja local é simplesmente uma expressão externa da unidade interna que os cristãos têm uns com os outros em Cristo Jesus. Foi por essa razão que Cristo usou a palavra assembleia para descrever o seu corpo. Os santos se congregam não só porque Deus uniu seus corações, mas porque Ele projetou os cristãos para serem interdependentes, isto é, eles se congregam porque não podem funcionar corretamente um sem o outro. Nós não fomos feitos para caminharmos sozinhos. Essa ideia atual de ser desigrejado, eu vou ficar aqui em casa assistindo os sermões do pastor Vladimir, eu vou ficar aqui em casa só lendo os meus livros, eu vou ficar aqui e pronto, eu sou a igreja. Não foi feito para ser dessa forma. Nós precisamos de uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, mutualidades. Você não consegue participar da ceia do Senhor sozinho na sua casa. Você não consegue chorar com quem chora sozinho na sua casa. Você não consegue levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão sozinho na sua casa. Você não consegue confessar pecados sozinho na sua casa para o seu irmão. Precisamos uns dos outros. Olha só, de acordo com as Escrituras, quantas exortações a mutualidades nós encontramos. Passa, por favor. Nós devemos preferir uns aos outros, suportar uns aos outros, servir uns aos outros por amor, preocupar-se uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ser unânimes uns com os outros, submeter-se uns aos outros, admoestar uns aos outros, receber uns aos outros, ter comunhão uns com os outros, ministrar uns aos outros, confessar ofensa uns aos outros, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, animar, edificar, ser hospitaleiro, ter paz, orar, ensinar, exortar, etc. Não dá para ser um desigrejado e praticar tudo isso aqui. Não dá. A igreja foi arquitetada, foi pensada, foi um plano do nosso Deus. A gente foi feito para caminhar junto como um rebanho. Passa, por favor. Em outras palavras, Deus projetou a igreja de tal forma que cada membro do corpo é codependente, como as partes internas de um relógio. Cada membro é necessário para que a igreja funcione.
adequadamente. Cada membro do corpo de Cristo é necessário para o crescimento mútuo, edificação do todo. Assim como o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, o cristão não pode dizer que não necessita uns dos outros. Os membros se reúnem em assembleias locais para que possam trabalhar, desenvolver amizade, comunhão uns com os outros. Por esta razão, a igreja não é santos individuais e desconectados, a igreja é a comunhão dos santos. Cada um importa, é um corpo com vários membros, não é um corpo desmembrado, não é um braço para lá, a perna para cá, não, caminhamos juntos. Em resumo, passe por favor. A igreja é a comunhão dos santos, que é a comunhão que os crentes têm uns com os outros, não nas coisas do mundo, ou nas coisas do homem, mas nas coisas de Deus, porque assim como os crentes têm a sua união no Filho e no Pai, assim também eles têm a sua comunhão, e a comunhão que eles têm uns com os outros em Deus não pode estar nas suas próprias coisas, mas nas coisas dele, como a sua luz, vida, justiça, sabedoria, verdade, amor, poder, paz, alegria. Essa é a verdadeira comunhão dos santos. Essa comunhão dos santos é a verdadeira igreja de Deus. Segundo lugar, santidade. A igreja é uma santa comunhão. A igreja é o povo santificado de Deus. Essa é a segunda marca essencial da igreja. Na verdade, a razão pela qual os santos estão unidos é que eles foram santificados em Cristo Jesus. O povo de Deus redimido foi santificado em Cristo Jesus pela palavra de Deus. O Jeffrey Johnson vai dizer, passa por favor. O povo de Deus foi chamado para fora do mundo das trevas, do pecado, transportado para o reino do amado Filho de Deus. Eles foram lavados, santificados pelo sangue de Jesus. Consequentemente, eles são uma nação santa e um reino de sacerdotes que foram consagrados pelo Espírito Santo ao Senhor. Passa. O grande objetivo da igreja, consequentemente, é crescer em unidade e em santidade. É o pecado que destrói a unidade. E assim, Deus está buscando trazer seu povo para uma maior unidade, libertando da escravidão do pecado, santificando por sua verdade. A igreja é a união de um povo santo, de um povo que foi santificado por Deus, foi separado para o Senhor, e pode dizer, Cristo é o meu Senhor, eu entreguei a minha vida para Deus, Ele me salvou, Ele me tirou das trevas para a sua luz, do reino da morte para a vida em Cristo Jesus. A minha vida é dedicada ao Senhor. Por isso nós temos união, nós somos um povo santificado. Mas o que atrapalha essa união? O pecado. Queridos, tudo aquilo que vai trazer desunião, impureza para a vida da igreja, é algo que é perigoso, que precisa ser tratado, precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado. Ai de nós, se nós formos pessoas que vão promover divisões na igreja de Deus. Ai de nós, se nós formos membros que vão trazer problema, impureza para o povo de Deus, que nós não sejamos esses, meus irmãos. Por exemplo, uma coisa que traz muito problema para a igreja e divisões: fofocas, difamações. Chegar com o irmão e falar assim, mas olha, eu gosto muito do pastor Vladimir, sabe? Mas naquele dia, nossa, aquela palavra dele, né? Aí começa a falar mal do pastor. Aí o outro já olha para o pastor com espírito crítico. Daqui a pouco eles têm um grupinho que fica juntando só para ficar falando mal do pastor. Aí daqui a pouco estão, sabe, dividindo a igreja, formando partidos. Problema, perigoso. Pecado também, né? Não tratado, traz problema à vida da igreja. Que nós não sejamos pessoas que promovem divisões, mas que sejamos pessoas que promovem união e santidade à vida da igreja. Passe, por favor, para o nosso terceiro e último ponto.
A igreja é comunhão sustentadora da verdade de Deus. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mas algo que define a própria natureza da igreja. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja, o Jeffrey Johnson falou. Queridos, a igreja, passa por favor, é construída sobre a verdade da Escritura. O Senhor disse, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A igreja é governada pela verdade. Cristo é o cabeça da igreja e Ele a dirige por meio da sua palavra. Terceiro, a igreja é santificada pela verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja é guardiã da verdade. Como mordomos, a igreja é chamada a crer, obedecer, defender e proclamar a verdade, a batalhar diligentemente pela verdade. A igreja é confessadora da verdade. A missão da igreja é evangelizar os incrédulos, discipular os crentes com a verdade da palavra de Deus. Passa, por favor. A tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus, que é a verdade. Passe mais uma vez. Para realizar esse objetivo, Deus deu à igreja pastores e mestres para supervisionar o trabalho do ministério. Consequentemente, a igreja local não está destituída de uma estrutura formal. Então, a gente vai ter também uma mensagem só sobre os oficiais da igreja, e vamos falar mais de perto sobre esse assunto. Para concluir, a igreja é uma comunhão unificada, que consiste de todos aqueles que foram invisivelmente unidos a Cristo e uns aos outros, e que se manifestam visivelmente em assembleias locais, que comungam e trabalham juntos para o seu próprio benefício individual e coletivo. Segundo, ela é santa, consiste naqueles que foram separados para Jesus Cristo pelo Espírito e estão sendo santificados e moldados à imagem. A igreja é portadora da verdade, consiste naqueles que foram separados perfeita. Desculpa, eu acho que eu coloquei aqui duas vezes a mesma coisa. Eu copiei duas vezes a mesma coisa. Mas a igreja é santa, ela é purificada e ela também deve guardar a verdade de Deus, proclamar, defender e ser guiada por essa verdade da palavra de Deus. E eu trouxe aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Ainda tenho 8 minutos, né? E aí estou tentando cronometrar para ter tempo para falar e para perguntar. E aí eu queria agora refletir com vocês e até compartilhar um pouco sobre experiências. Vocês podem falar, eu vou trazer algumas perguntas, vocês podem falar sobre experiências de vocês na igreja e responder as perguntas. Eu também posso estar aberto a falar um pouco sobre a nossa experiência com a igreja. Como você pode contribuir para a igreja crescer em unidade, santidade e verdade? Alguém poderia responder essa pergunta? Como você pode contribuir para a igreja crescer em santidade, unidade e verdade? Você como membro. Boa. Pode. Vai passar o microfone? Não, precisa não. Não deixando de congregar. Alguém mais tem uma colaboração? Oi? Sim, tá. Vai dar chance para os outros. Exortando uns aos outros em amor. Exortar uns aos outros em amor, muito bom. Alguém mais quer contribuir? Vocês podem falar só o nome quando vocês forem falar, porque aí eu vou conhecendo melhor os irmãos. Alguém mais? Ali. Qual é o seu nome? João Arthur. Aí só era falar o nome mesmo. Tá. Alguém mais tem uma... Júlio? Não? Eu creio assim, que a unidade tem as unidades individuais.
que cada membro da igreja, cada crente fiel, ele se pleitear para que a santidade e a verdade, ela vai refletindo tudo. Né? Eu acho Muito bom. a unidade essencial para que essa unidade seja completa. Muito bom, Júlio. Por que as seitas e religiões falsas não são igrejas? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Por que as seitas e religiões falsas não são igrejas? Qual é o seu nome? Epaminondas, por favor. Porque elas não têm a doutrina fundamentada na palavra de Deus. Muito bem. Não segue essa doutrina, né? Não está fundamentado em palavra de Deus. Alguém quer complementar? A irmã. A gente acabou de ver que a igreja é algo instituído por Deus, né? Então não tem como ela ser falsa. Não tem como ser uma seita, algo instituído por Deus. Amém. Não foi instituído por Deus, não está pautado na verdade do Senhor, né? Fere as doutrinas primárias também. Fere as doutrinas essenciais, né? Faixa azul, qual é o seu nome mesmo? Samuel. Eu só cheguei perto aqui, ele não queria falar não. Ah, tá bom. Tá, vamos para outra pergunta. Por que um edifício físico não é uma igreja? A irmã Daiana, por favor. Porque um edifício pode ser qualquer coisa. Hoje a gente está aqui e é a igreja. Aí amanhã a gente pode ir e a pessoa vir aqui montar um bar, por exemplo. Sim. Então o edifício não é a igreja. Para mim não faz sentido. É só uma construção mesmo. É uma construção. E hoje é ocupada pelos membros de uma igreja. Mas amanhã a gente não sabe. Se a gente sair, pode ser uma casa, pode ser um bar, pode ser qualquer coisa. Então a parte física não revela que aquele local é uma igreja, mas as pessoas que frequentam aquele local físico é que revela que ali é uma igreja. Amém. Porque o Evangelho é o único meio de crescimento da igreja. O Evangelho é, na verdade, o significado é as boas novas de Cristo, né? Sem elas não há salvação, não há cura, não há santificação, também não há igreja, que a igreja somos nós. Alguém quer complementar? O Evangelho revela Cristo, né? O Messias que veio morrer para poder nós sermos, né, justificados pela expiação, né, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, É possível até você encher um salão de gente com outros meios. Ah, bora fazer aqui a festa não sei das quantas, enche de gente. Mas, para você manter aquelas pessoas ali, você vai ter que continuar fazendo aquela mesma programação, porque elas foram atraídas por isso. Agora, quando alguém é atraído por Cristo, né, pelo Evangelho, nasceu de novo, aí ele faz parte da igreja, ele foi unido ao corpo de Cristo, selado pelo Espírito. Então ele nasceu de novo. O meio pelo qual Deus estabeleceu para nós chamarmos os seus eleitos, o seu povo, é a pregação do Evangelho. Vocês, meus irmãos aqui, têm se preocupado com isso, de falar de Jesus Cristo para outras pessoas, convidar amigos para virem à igreja para ouvir o sermão, ou dar uma Bíblia de presente para alguém, enviar uma mensagem que o Evangelho é pregado? inclusive, essa semana eu estive trabalhando com um rapaz que ele é da Sétimo Dia. Eu estava explicando para ele por que nós temos eles como uma seita, que eles ferem esses princípios, né, que não é receber Jesus por completo, entende? Então eles acham que tem uma parte que ainda eles podem fazer para contribuir, para ajudar o que Jesus fez na cruz. Uhum. E não é assim o nosso pensamento. Eu estava mostrando para ele, baseado na nossa confissão de fé. Alguém quer contribuir também? Como é que vocês têm compartilhado Cristo com outras pessoas que ainda não o conhecem? Mas em relação à pergunta, me chamo Jonas.
somente a igreja verdadeira, as pessoas regeneradas que vão entender o Evangelho, a partir da pregação do Evangelho que vai ter o crescimento. Quando a gente vê, por exemplo, em Coríntios, né, em 1 Coríntios, quando Paulo fala, vocês não são de Apolo, nem de Paulo, enfim, ele continua o texto, dizendo do fundamento em onde que a igreja de Corinto deveria ser fundamentada. E ele dizendo que o fundamento deve ser Jesus Cristo, aquele que veio e morreu e que é a esperança no mundo. A partir desse fundamento verdadeiro que a igreja deveria ser edificada. Qualquer fundamento que fosse diferente de Jesus Cristo, daquele entendimento da igreja, ela poderia crescer demograficamente, mas ela não iria crescer espiritualmente. Não seria uma igreja saudável e aos olhos de Deus santa, né, e pura. Amém, muito bom. Quando o apóstolo Pedro também fez o seu sermão, né, 3.000 almas foram convertidas ali, depois da pregação do Evangelho. Então, louve a Deus por você estar numa igreja onde o Evangelho é pregado, né, com fidelidade, e que vocês também, que cada um de nós, pregue o Evangelho para outras pessoas. Às vezes você vai alcançar alguém que o pastor, o missionário, nunca alcançaria lá na sua vizinhança ou na sua casa, às vezes. Começa até com seus filhos, falando de Cristo para os seus pequeninos, seus vizinhos. Acabou, né? O tempo? Tá. O que os crentes devem procurar ao escolher uma igreja? O que vocês acham, diante do que a gente falou aqui? O que seria que é interessante, importante para... Eu creio que algo fundamental seria, primeiro, conhecer a profissão de fé daquela igreja. Um caso, veio alguns membros das igrejas, veio falar de um certo pregador e tal, que aí falou, pastor, chama ele para pregar na igreja. E esse pastor me dá o contato que eu vou fazer contato. Aí esse pastor perguntou para esse pregador, ei, me manda a sua profissão de fé da sua igreja para me analisar. Ele falou, não tem não. É a cabeça dele, então, né? É o que ele acha, a confissão de fé. Por que os cristãos precisam uns dos outros? É importante essa. Lá atrás, o irmão Tiago, por favor. Porque na Bíblia existem mais imperativos coletivos do que individuais, né? A Escritura nos fala que se nós estamos em comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Ser um cristão e não estar numa congregação local é uma incoerência, uma vez que nós estamos nesse sentido dizendo que nós podemos fazer tudo isso sozinhos. Isso é uma arrogância. Então, ser cristão é, antes de tudo, um ato de que nós precisamos depender dos meios de graça que a comunidade que o Senhor mesmo instituiu para o nosso crescimento. Muito bom, muito bom. O que você pensa que a maioria das pessoas está procurando em uma igreja? Vou finalizar. Irmã Daiana. Amém. Esse ponto traz para a gente também um pouco do que a gente vem estudando na escola dominical. A gente está estudando o livro Comunidade Cativante, do Mark Dever, e eu estou lembrando aqui que o nosso professor Jonas, ele falou sobre a igreja consumista e a igreja que vive o chamado. Muita gente tem buscado. Acabou a pilha do microfone. Procura muito, buscar muito, tá? E não serve nada. A igreja que vive o chamado, ela tem o consumo e o serviço são mútuos. É um serviço contínuo e o consumo é mútuo, ou seja, uns pelos outros. Então, hoje a gente tem essa dificuldade de separar as pessoas que vêm para consumir e as pessoas que vêm pelo chamado mesmo. Eu acho que é muito mais isso. Amém. Então, hoje, nossa primeira mensagem, pontapé inicial. Espero que tenha sido proveitoso. Amanhã tem mais, certo? Vamos fazer uma oração aqui para encerrar esse momento. E nessas 4 palestras, hoje foi a primeira, eu trouxe perguntas para a gente, né, amadurecer e refletir juntos aqui sobre o assunto, certo? Então, a gente vai seguindo essa dinâmica. Exposição e reflexão, conversa. Eu também me coloco à disposição para
responder caso tenha alguma pergunta. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo desse tema tão importante que é a igreja, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Que tudo isso que temos aprendido nos ajude a crescer em unidade, em santidade e em proclamação da verdade. Que o Senhor abençoe essa igreja e a vida dos meus irmãos que aqui estão, e que o Senhor continue abençoando essa conferência para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.